Júlio, o senador está aqui ao nosso lado, o senador Humberto Costa, do PT. Senador, muito obrigada pela sua participação. Hoje, o depoimento do ex-secretário executivo do Ministério da Saúde, Élcio Franco. Ele atuou juntamente com o ex-ministro Eduardo Pazuello durante um momento bastante importante, que era fechar os contratos das vacinas. Esse vai ser o foco das perguntas de hoje. O que vocês buscam esclarecer? Até porque o ex-secretário ganhou um tempo, né? Era para ele ter prestado o depoimento há mais tempo, ele estava doente, volta agora. Como que o senhor avalia que vai ser hoje? Bom, eu entendo que é um dos depoimentos mais importantes, porque ele era a segunda pessoa do Ministério da Saúde. O secretário executivo, ele tem muito mais responsabilidades do ponto de vista de execução das ações do que o próprio ministro e, portanto, ele foi partícipe, em alguns casos até mesmo coordenador de processos, como foi esse de aquisição das vacinas. Então, ele tem muito a nos dizer, confirmar ou negar algumas versões que foram aqui colocadas. Ele é uma figura-chave também na situação da crise do oxigênio em Manaus, desses testes que estão se perdendo agora pelo não uso e também para deixar claro como foi a postura do presidente da República e do governo em relação a questões fundamentais como o isolamento social. Ok, senador. Senador, hoje o jornal... Bom dia, é Júlia aqui de São Paulo, desculpe. Bom dia para o senhor. Bom dia. Hoje o jornal O Globo traz uma informação de um documento sigiloso da CPI que mostraria uma reunião que teve entre diplomatas brasileiros com o presidente da Sinovac, que é a farmacêutica responsável pela Coronavac, em que teria sido externalizado para os diplomatas brasileiros que seria importante o Brasil ter uma relação positiva e fluida com a China para que a Sinovac conseguisse entregar as vacinas, o IFA e tudo mais aqui para o Instituto Butantan. O senhor teve acesso a esse documento, sabe do que a gente está falando, sabe como que ele pode influenciar o trabalho da CPI daqui para frente? Não, eu não tive ainda acesso a esse documento, mas é muito importante, se realmente ele existe, se há constatação de que houve uma referência por parte da Sinovac de que era importante a melhoria do relacionamento do Brasil com a China, ele reforça a nossa opinião de que a política externa brasileira, de que o comportamento do próprio presidente da República e de pessoas do governo e sua família atrapalharam e continuam atrapalhando o processo de obtenção de insumos e de obtenção de vacinas para o Brasil. A mim me parece que é uma coisa extremamente grave. Se isso realmente existe, a gente tem, não diria pela primeira vez, mas teríamos uma prova material, de uma reunião que aconteceu e que há manifestações de pessoas confirmando essa ideia de que a postura que o Brasil tem assumido em relação à China tem nos prejudicado em vários campos, mas principalmente nesse da obtenção de insumos e aquisição de vacinas. Senador, é o Otávio Guedes aqui do Rio de Janeiro, bom dia. O ministro Queiroga, como muito bem lembrou a Júlia no comentário dele, como a Júlia lembrou no comentário dela, bom dia, disse que tem que deixar a nota técnica, aquela nota sobre kit tratamento precoce, cloroquina, aquelas maluquices, tem que deixar no site porque faz parte da história. O senhor que já foi ministro da Saúde, qual é o objetivo do site do Ministério? Preservar a memória, mesmo com informações erradas, ou esclarecer a população? Não, o objetivo tem que ser o de esclarecer a população. Para esse tipo de relevância histórica, que eu acho que só tem para que no futuro as pessoas saibam como não se deve agir numa situação crítica como essa, pode-se ter outros lugares, ou você criar um mini museu, ou então mandar para o arquivo. Mas deixar essa resolução no site do Ministério cria uma situação de dúvida, cria uma situação que para uns pode significar que o Ministério continua
com essa visão de que é perfeitamente possível utilizar esses medicamentos. Além do mais, é grave o fato de que a Conitec precise de tanto tempo para tomar uma posição sobre a utilização ou não da cloroquina, quando já há centenas de estudos internacionais mostrando que nem nos casos graves, nem nos casos moderados e nem para tratamento preventivo ela deve ser utilizada. Senador, amanhã a gente tem marcada a oitiva do governador do Amazonas. É bastante importante por causa da falta de oxigênio que ocorreu em Manaus. Ele fez um pedido ao Supremo para que ele não venha ou, se vier, permaneça calado. O senhor acredita que o Supremo vai acatar esse pedido? Não vai? Qual a expectativa dos senhores? A minha impressão, tendo em vista esse precedente que aconteceu em 2012 com o governador Marconi Perillo, será o de que o governador não tem a obrigação de comparecer a uma convocação. Nós, então, vamos fazer uma avaliação com a consultoria jurídica do Senado sobre qual seria o passo a ser dado. Possivelmente a convocação de alguém do governo, algum responsável pelas despesas, o secretário da área da saúde ou da área da fazenda, para que a investigação não deixe de acontecer. Eu creio que é esse o encaminhamento. O próprio relator já solicitou a consultoria do Senado para que ela se manifeste em relação a essa questão. Mas aí o governador não viria mesmo amanhã? Desculpa, eu não entendi. Ele deixaria de vir amanhã? Se ele obtiver a liminar do Supremo dizendo que ele não está obrigado, dificilmente nós teremos condição de trazê-lo. Porém, nós estamos fazendo um pedido de um estudo pela consultoria jurídica do Senado para saber como dar continuidade à investigação sem a oitiva do governador. Poderia ser de um ordenador de despesa, um secretário responsável pela área, os documentos, até porque uma parte da CPI está unicamente preocupada com isso, né? Ok. Senador Júlia, aqui, queria perguntar a respeito dos requerimentos que vocês devem votar para quebras de sigilo. Isso estava para ser apreciado na segunda, ficou para ontem, não deu tempo. O senhor acha que hoje haverá espaço para esse tipo de deliberação? E o que está na discussão de vocês em termos de convocações e requerimentos para quebras de sigilos? Bem, hoje nós deveremos ter a votação de todos aqueles requerimentos que são consensuais, pedidos de informação, pedidos de quebra de sigilo e convocações. Ontem à noite, na reunião que nós fizemos, nós decidimos a convocação, por exemplo, do deputado Osmar Terra, que parece ser o principal conselheiro do presidente da República em matéria de enfrentamento à pandemia da Covid. Nós convocamos o Arthur Weintraub, o Felipe Martins e algumas outras pessoas do governo que nós entendemos que são peças-chave nesse processo de enfrentamento à pandemia. Vamos pedir a quebra de sigilo de algumas pessoas, entre elas esse profissional do TCU, saber com quem ele se comunicou, a quem ele passou essa informação que chegou ao presidente da República. Muito provavelmente vamos quebrar o sigilo bancário de algumas entidades e também de algumas empresas para que nós possamos ver essa conexão entre médicos que se tornaram grandes defensores da utilização desses medicamentos sem eficácia contra a Covid e a participação, a contribuição de empresas que produzem esse medicamento, ou seja, uma relação, no meu ponto de vista, absolutamente equivocada, não é, entre empresa e profissionais. Então, isso também pode ser uma coisa importante se nós aprovarmos hoje esse pedido. Desculpe, senador, talvez eu não tenha entendido o que já foi aprovado e o que ficou para hoje. O senhor disse que chegaram a aprovar ontem o requerimento de convocação. Não. Desculpe. Foi aprovado no entendimento nosso na reunião que nós fizemos, aquele grupo dos 7. Então, nós fizemos uma pauta
para ser votada hoje. Essa é a pauta que deve ser votada hoje. Existem muito mais outras coisas que nós definimos, mas eu diria que esses pontos aí são os mais importantes a serem votados hoje. Senador, esse encontro do G7 foi na casa do Omar Aziz? Essa é a minha pergunta. Eu sei que ele faz um bacalhau lá, e vocês vão quebrar o Omar Aziz, né? Porque toda hora é bacalhau na casa dele. E a minha outra pergunta, mas a minha preocupação não é essa não, senador. A minha preocupação é assim, como é que o G7 avaliou até o momento a CPI, os resultados da CPI? Qual a avaliação de vocês? Bom, foi ontem à noite lá na casa do Omar, nós comemos um bacalhauzinho mais uma vez. E a nossa avaliação até agora é de que a CPI ela está indo bem. Nós estamos conseguindo constatar as nossas hipóteses, né? Em especial aquela de que a opção do governo foi enfrentar a pandemia da Covid-19 utilizando uma visão de que a melhor maneira de se conseguir eliminar a transmissibilidade do vírus seria que todo mundo fosse contagiado pela doença e com isso se estabelecesse a chamada imunidade coletiva ou de rebanho. Também é importante porque nós estamos conseguindo, do ponto de vista testemunhal e de documentos, provar que o governo foi omisso na aquisição de vacinas e de insumos importantes para o enfrentamento à pandemia, e creio que esses são dois pontos muito importantes. Os demais, eu acho que também, ao longo desse período, nós vamos encontrar provas mais robustas. Senador, muito obrigada pela sua participação no Em Ponto, bom trabalho, boa oitiva. Obrigada. Eu que agradeço, um abraço. Obrigada. Júlia, com vocês.